Mais uma vez, Senhor, nós oramos a Ti no nome de Jesus Cristo. Somos imensamente gratos porque o Senhor se comunicou a nós através desse livro santo, colocando aqui as palavras de Jesus, o ensino apostólico e dando-nos o Espírito Santo para compreendê-lo. Suplicamos, Deus, que nesse dia a Tua palavra chegue poderosamente ao nosso coração, trazendo alimento, transformação, os tão necessários para a nossa vida diante de Ti. Peço por uma visitação poderosa do Teu Espírito Santo nos nossos corações, removendo as distrações, as barreiras, para que a verdade da Sagrada Escritura seja implantada em nós e os nossos pensamentos sejam conduzidos cativos a Cristo. É o nosso desejo, Pai, a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos abrir Tiago, na epístola de Tiago, capítulo 1. Nossa meditação hoje será nesse pequeno parágrafo, do verso 12 ao verso 15. Nós iniciamos uma série de exposições desse livro, irmãos, e nós falamos que Tiago é um dos documentos mais antigos do Novo Testamento, ou se não, o mais antigo deles. Essa epístola ela foi escrita pelo irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, Tiago, que também era pastor de Jerusalém. E eu já disse para os irmãos que o público que teve contato com essa carta era em primeira mão a sua própria congregação, que havia sido dispersa de Jerusalém por causa daquela perseguição narrada ali em Atos capítulo 7. Então, depois da morte de Estevão, toda a igreja de Jerusalém, que era aproximadamente 5.000 pessoas, tiveram de se espalhar pelo império, fugindo daquela forte perseguição judaica. Então, nós vamos hoje ver Tiago tratando um pouco mais a respeito dessa questão de provação e tentação. E vamos ler logo o verso 12 até o 15, ter esse primeiro contato com o texto, depois a gente vai aqui mordendo parte por parte dele. Então vamos começar com o verso 12, diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amém. Eu intitulei essa pregação, irmãos, da seguinte maneira: Deus prova, mas Deus não tenta. Então nós vamos tratar dessas duas questões. São as duas questões que estão dentro do argumento do Tiago. Na primeira parte nós vamos ver ele falando da provação, e da segunda, de um aspecto negativo da provação, que é a tentação. Eu vejo que nesses 4 versos aqui, irmãos, há 2 ensinos bem simples. O primeiro deles, Tiago diz o seguinte, que feliz é o que persevera na provação. Esse é o primeiro ensino dele, e a gente vê isso no verso 12. Ele começa: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Você que vem acompanhando as meditações deve ter percebido que esse tema, provação e perseverança, vem sendo repetido ao longo do capítulo. No versículo 2 ele disse: Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Estão vendo que é o mesmo tema. No verso 3, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz
perseverança. Então, isso eu falei já para vocês no domingo passado, que é sempre muito importante na pregação, na sua leitura bíblica, você se ocupar em entender qual é o tema que o autor vem falando para você fazer a leitura correta do texto bíblico. Então, nós vimos na semana passada, no verso 9, ele se dirigindo aos irmãos pobres de Jerusalém, que haviam tido a sua carestia agravada por causa da provação. Tiago dizendo o seguinte: gloriem-se na dignidade de vocês. E ele dizendo a mesma coisa para os ricos de Jerusalém, cristãos que haviam perdido seus bens. Ele também diz: gloriem-se. Agora, a partir do verso 12, ele vai acrescentar mais alguns ensinos a respeito de provação. E ele introduz essa sessão com essa expressão tão conhecida da gente: bem-aventurado. Quando fala bem-aventurado, o que é que vem à mente logo? Sermão da montanha, não é? Vem logo o ensino de Jesus: bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os misericordiosos. Tiago faz muitas alusões no seu texto aos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, ele começa dizendo bem-aventurado. Lembre-se que a palavra bem-aventurado basicamente pode ser traduzida como feliz. Agora, essa palavra feliz não é necessariamente a descrição de um sentimento. Pode incluir um sentimento, mas pode também não incluir. Bem-aventurado é muito mais uma condição e também uma promessa. Eu acho que nós temos uma palavra na língua portuguesa que traduz mais ou menos o significado de bem-aventurado no texto bíblico. É a palavra felizardo. Já viu essa palavra sendo usada? Fulano é um felizardo. Quando nós falamos que alguém é um felizardo, nós não estamos dizendo naturalmente que aquela pessoa está sorrindo todo momento. Você sabe que tem gente que felizarda que é ingrata, você sabe que tem gente felizarda que é triste. Então, o felizardo é aquele que você olha e diz assim: ele tem todos os motivos, ele tem todas as estruturas para viver uma vida tranquila, plena, satisfeita. Às vezes vive, às vezes não vive. Então, esse é o sentido da palavra felizardo. Então, em que sentido o cristão é um bem-aventurado? É só você pegar as passagens bíblicas que citam essa expressão. Por exemplo, Salmo 32 diz: bem-aventurados aqueles que têm os seus pecados perdoados, aqueles que têm a sua iniquidade coberta. Então, quem é bem-aventurado? Quem é o felizardo aos olhos de Deus? É aqueles que tiveram as suas transgressões completamente perdoadas pelo sacrifício de Cristo. No Salmo 34, verso 8: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Então, quem é o bem-aventurado? Quem é o felizardo? É aquele que experimenta o cuidado, a providência, que experimenta aquele zelo de Deus por sua existência. Quando Jesus perguntou a Pedro assim: Pedro, as pessoas estão dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo, e você, quem você diz que eu sou? Ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde assim: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelaram isso. Então, quem são os bem-aventurados? São aqueles que recebem a revelação de quem Cristo é. São aqueles que são agraciados com o conhecimento salvífico, o conhecimento que salva. Então, essas palavras, irmãos, elas ajudam você a construir essa ideia do bem-aventurado nas Sagradas Escrituras. O bem-aventurado não é tanto o modo como você se sente, mas muito mais a sua condição diante de Deus. Você é um perdoado, você é uma pessoa que conhece Jesus, você é alguém que tem o privilégio de confiar em Deus completamente nesse mundo e no mundo por vir. Por isso você é um bem-aventurado. Esse é o elemento presente da bem-aventurança. Mas eu disse para vocês que ela não é apenas presente, ela também é futura. Então, quando a Bíblia usa a palavra bem-aventurado, ela está tanto falando de certas bênçãos que você já recebeu agora, mas que elas serão plenas no futuro. Então, quando o Senhor Jesus Cristo vier,
nós iremos experimentar o que significa bem-aventurado em toda a sua completude. Então, se você hoje é um bem-aventurado, mas está chorando, isso significa que você não experimentou ainda a totalidade da bem-aventurança. Mas um dia você vai experimentar a condição de um bem-aventurado com os sentimentos típicos de um bem-aventurado. Então, o Tiago diz, bem-aventurado. Agora, quem é o bem-aventurado? Quem é o feliz? De acordo com o Tiago aqui. Acompanhe comigo aí, por favor. Ele diz assim, ó, bem-aventurado, feliz, o homem que suporta com perseverança a aprovação. Quem é o bem-aventurado? O bem-aventurado é o que suporta. A palavra suportar aqui, irmãos, literalmente é segurar o peso mantendo-se de pé. Então, essa palavrinha que tem aí logo depois de perseverança, tá? Alguns de vocês, se estiverem com versões variadas, vão ver que essa palavra não está. Tem algumas versões que colocaram só assim, bem-aventurado o homem que suporta a provação, que omitiu essa palavra perseverança. Porque essa palavra perseverança, ela não faz parte do idioma original. Os tradutores da Revista Atualizada colocaram essa expressãozinha aqui, perseverança, só para clarear o sentido de você sustentar o peso, de você aguentar o fardo em pé. Às vezes isso acontece no texto bíblico, os editores veem a necessidade de colocar uma palavrinha a mais no texto para ajudar a clarear o sentido original do autor. Então ele diz assim, quem é o feliz? Feliz é aquele que suporta, é aquele que sustenta a provação. A provação, irmãos, aqui é uma palavra muito ampla, ela descreve tudo aquilo que incomoda você. Tudo aquilo que tira a sua paz, tudo aquilo que tira a sua serenidade, tudo aquilo que frustra a sua alegria, tudo isso é chamado na Bíblia de provação. Então veja como Tiago aqui, ele está contrariando o senso comum. De acordo com o senso divino, de acordo com os critérios divinos, quem são as pessoas mais felizes desse mundo? São aquelas que sustentam os fardos. São aquelas que seguram o peso da provação sem desistir. São aqueles que mantêm a esperança em Deus enquanto elas estão segurando fardos imensos de tribulações. Esses são os felizes. Isso dá um giro na cabeça, né, desse nosso mundo que fala tanto que ser feliz é você estar se sentindo bem consigo mesmo, é você ter todas as situações ao seu redor equilibradas. Então Tiago diz, isso não é a felicidade segundo Deus. Felicidade segundo Deus é uma capacidade de você sustentar os fardos com esperança no Senhor. Este é um bem-aventurado. Bom, segue-se a esse ensino uma promessa. Na verdade, são duas promessas. Ele diz assim, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, não sei se vocês perceberam, mas a linguagem de Tiago aqui, irmãos, se parece muito com a terminologia esportiva. Ele fala da provação no sentido de um teste que demanda força, que você tem que segurar um peso até que você seja aprovado e depois de aprovado você é recompensado com uma coroa. Então, acredita-se aqui que Tiago está fazendo o uso da terminologia esportiva que era tão comum na cultura greco-romana dos tempos do Novo Testamento. Então, um esporte dessa época aqui, que parece se adequar ao que Tiago está falando, é o halterofilismo. Então ele já era muito praticado no Egito, na China, e por volta do ano 1000 a.C., ele se tornou um esporte mesmo. Nesses outros países ele era praticado como uma preparação para os soldados, mas na Grécia ele se tornou um esporte. Envolvia basicamente isso, uma ampla preparação física, depois os levantar um peso, sustentar esse peso até que os juízes aprovassem
que você de fato consegue segurar aquele peso dentro dos critérios lá, e depois você solta o peso e recebe a coroa, recebe a recompensa, né? Eu estou vendo aqui os bombados da igreja, tudo fazendo assim, né? É assim mesmo, pastor, é desse jeito aí. Então, quando você estiver lá levantando sua maromba, lembre-se de Tiago, lembre-se que você tem que fazer isso com os fardos das provações, tá? Não é só com supino, não, é com o fardo da provação. Então, Tiago, irmãos, aqui, dentro dessa metáfora, ele elege duas recompensas para aqueles que se mantêm de pé segurando o fardo da provação. Uma é imediata e a outra é futura. Então ele diz lá, ó, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, primeiro, porque depois de ter sido aprovado. Então, ser aprovado é literalmente passar pela prova. Ser aprovado aqui é o veredito do juiz. O juiz está olhando lá, você com o seu peso diz, ok, você passou no teste, está aprovado. Talvez uma referência bíblica que ajuda a gente a clarear mais isso aqui seria aquela experiência de Abraão, quando Deus pediu para ele Isaque em sacrifício. Quando Abraão estava lá com o cutelo pronto para dar no pescoço de Isaque, o anjo do Senhor disse para Abraão, agora eu sei que tu temes a Deus, porque não me negaste o teu único filho. A pergunta é, Deus não sabia? Deus não sabia que ele era fiel? Deus não sabia que ele tinha fé? Deus não sabia que ele ia perseverar? É claro que Deus sabia. Deus não está dizendo ali que ele não sabia e agora, por causa da fidelidade dele, ele está sabendo. Deus está aprovando Abraão. Deus está dizendo, Abraão, você passou no teste. Você foi aprovado. Você não precisa mais segurar o fardo dessa aprovação. Lembra de Deus dizendo para Satanás, depois que houve aquela primeira investida do diabo contra Jó, Deus dizendo assim, ô Satanás, você viu o meu servo Jó? Mesmo depois de eu permitir que você tire tudo dele, ele ainda continua íntegro. O que é que Deus estava fazendo ali? Deus estava aprovando Jó. Então, Tiago diz que esse é o primeiro benefício. O primeiro benefício de você sustentar o fardo da aprovação é que Deus te aprova. Essa aprovação você pode sentir agora? Às vezes sim, às vezes não. No caso de Abraão, ele teve a aprovação audível. Ele viu Deus aprovando ele. E no caso de Jó, vocês acham que Deus viu? Ou melhor, que Jó viu Deus aprovando ele? Não, o livro deixa claro que não. Enquanto Deus estava fazendo assim para Jó, Jó estava pensando que Deus estava fazendo assim para ele. Então, nem sempre você tem a consciência de que está sendo aprovado por Deus. Às vezes você pode ter a sensação de que Deus está contra você. Às vezes você pode ter o sentimento que Deus, na verdade, está punindo você. Que Deus está causando um dano para você. Você pode até sentir que Deus abandonou você. Mas isso não muda o fato de que Deus está aprovando. Quer você sinta, quer você não sinta. Deus está aprovando. Irmãos, a aprovação de Deus é a melhor experiência que nós podemos ter nesse mundo. A aprovação de Deus deveria ser o nosso maior anseio, o nosso maior desejo, quando comparado com a aprovação que receberíamos de qualquer pessoa ou instituição. Então, Tiago diz que esse é o primeiro objetivo da aprovação. É você ser aprovado por Deus. Esse é o primeiro presente. O segundo, vamos continuar a leitura do texto. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido, número 1, aprovado, número 2, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, a segunda recompensa, ela é uma recompensa futura. Ela é uma recompensa gloriosa, tá? Dentro do vocabulário da teologia, seria uma recompensa escatológica, gloriosamente futura. A coroa da vida.
Irmãos, coroa da vida aqui não é aquele ornamento arredondado que é colocado sobre a sua cabeça para você futuramente andar se exibindo no céu, né? Peraí. Perseverei, olha o que eu recebi aqui. Palmas para mim, né? Toda a glória seja dada. Coroa não é isso, né? A irmã Wanda aqui no dia do meu aniversário colocou uma coroa na minha cabeça, vocês tiraram foto, fizeram meme, eu já estou sabendo disso. Então não é isso, irmãos. Uma tradução aqui mais literal seria assim: você receberá a coroa que é a vida. Essa é uma tradução mais literal. Então a coroa é a própria vida. Vida aqui, vocês sabem, refere-se à vida eterna. Então Tiago, ele está usando como metáfora a premiação que o atleta recebia no final, depois de ter sido aprovado. Lá nos jogos da Grécia Antiga, eles recebiam uma coroa de flores ou de folhas. Então essa coroa de folhas era colocada e ali ele estava recebendo a coroa. Então Tiago está usando essa metáfora, mas ao mesmo tempo está fazendo um contraponto, uma distinção dela, porque a folha que era colocada na cabeça do vencedor, ela murchava. Mas a coroa é uma coroa da vida eterna. Então não sei se vocês percebem, mas tem um contraste. A do atleta murcha. A que nós receberemos do Senhor é eterna. E ele diz que essa coroa será dada aos que o amam. Isto é, foi por amor a Jesus que essas pessoas suportaram os pesos. Então aqui, irmãos, ele está falando de uma troca maravilhosa. A coroa da vida é a substituição dos fardos pela premiação. Então vai chegar um dia na sua história, grave isso, especialmente você que está passando por provação, que Deus vai tirar o fardo e Deus vai lhe dar a coroa. Então é uma troca maravilhosa. Você entrega o seu corpo mortal para receber um corpo imortal. Você entrega a sua mente corrompida para receber a mente de Cristo. Você entrega o seu corpo de fraqueza para receber um outro corpo de poder. Você entrega um corpo de vergonha para receber um corpo de glória. Você entrega um corpo de pecado para receber um corpo de santidade. Então essa será a coroa que o Rei Supremo do universo visível e invisível vai conceder a todos aqueles que um dia suportaram os seus fardos. Meus irmãos, lembre-se que Tiago aqui ele não está ensinando salvação por perseverança, ele não está ensinando salvação por obras, esse não é o foco do livro. Ele não está escrevendo para pessoas dizendo o seguinte: como é que vocês podem ser salvos? Ele está escrevendo para uma comunidade que já é salva, ensinando como é que eles deveriam viver, como é que eles deveriam se portar diante da provação. Lembre-se que no capítulo 2 ele vai dizer que a fé sem obras é morta. Ele está dizendo então aqui que a salvação verdadeira, a regeneração, ela traz em si a semente da perseverança. Está claro isso? Por favor, viu? Não esqueçam isso, senão você não vai entender nada do que Tiago está falando. Então, pois bem, vamos recapitular aqui para a gente seguir. Tiago está escrevendo para uma comunidade de judeus cristãos que tiveram que abandonar Jerusalém para não serem mortos por causa da perseguição. E Tiago está dizendo: meus irmãos, Deus não fez isso para destruir vocês. Deus não colocou esse fardo terrível na experiência de vocês porque Ele está irado, que Ele está punindo vocês. Ele fez isso para aprovar vocês. Ele fez isso para fazer vocês crescer. Ele vai recompensar o esforço de vocês. Hoje Ele está aprovando vocês nesse mundo e no futuro Ele vai lhes conceder vida eterna. Por isso eu estou lhe dizendo: felizes os que perseveram. Vale a pena manter-se fiel até o fim. Esse é o primeiro ensino, tá bom? Vamos para o segundo ensino agora, verso 13. Verso 13, 14 e 15. Eu sintetizei esses 3 versículos em uma frase, que é o ensino dela, dos versos. A frase é a seguinte: não culpe a Deus por seu pecado. Então, no primeiro ponto, ele disse que eles deveriam
ser bem-aventurados e perseverar. Agora ele vai dizer, não culpe a Deus por seu pecado. Veja que é isso que ele diz no verso 13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Aqui cabe um esclarecimento, e eu espero que a sua cabeça não trave aqui, enquanto eu vou tentar dar essa explicação. Irmãos, os tradutores que pegaram o texto grego e traduziram para a língua portuguesa, eles colocaram no verso 12 a palavra provação, e no verso 13 eles colocaram a palavra tentação. Então, quando eles fizeram isso, eles tinham um objetivo, distinguir uma coisa da outra. Provação como sendo algo enviado por Deus para nos aprovar e fazer a gente crescer, e a tentação como tendo um objetivo de nos destruir. E isso entrou no ideário evangélico e hoje a gente faz essa distinção entre provação e tentação. Eu não tenho nada contra essa distinção, mas essa distinção, ela não é uma distinção textual, ela é uma distinção teológica. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tanto no verso 12 como no verso 13 é a mesma palavra. Provação, no verso 12, é a mesma palavra para tentação. Então é a mesma palavra aqui. Foram os tradutores que fizeram essa distinção. E fizeram isso, não está errado. Eles fizeram isso para ajudar você na compreensão de que ele está falando, que o autor está falando de coisas diferentes. Ele está falando de aspectos diferentes de uma mesma experiência. Então, a maneira correta da gente entender aqui é que nós podemos manter essa distinção entre provação e tentação, mas mantendo em mente a ideia que podem ser dois processos de uma única experiência. Entende isso? Eu estou falando que numa mesma experiência de vida, você pode ter que lidar com provação e tentação ao mesmo tempo. É isso que Tiago está ensinando aqui. Basicamente, quando ele diz assim no verso 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, meus irmãos, Deus prova sim, mas nunca digam que Deus está incitando vocês a pecar por causa dessa provação. Esse é o ensino do verso 13. Então, Tiago está dizendo, se você, ao ser provado, sentiu algum tipo de fascínio poderoso pelo pecado, não culpe a Deus por esse sentimento. Então, dentro de uma mesma experiência, podem estar acontecendo os dois aspectos. Você pode estar sendo provado e tentado, para manter essa terminologia comum. Então, você sentiu uma grande tentação, não culpe a Deus. Você teve um desejo profundo por desobedecer ao Senhor, não diga que Deus colocou isso dentro de você. Aí você poderia olhar para isso e dizer, mas tem gente que faz isso. Tem gente que coloca a culpa em Deus. Ah, meus irmãos, às vezes a gente não conhece muito o nosso coração, né? O Tiago aqui, ele sabiamente, dirigido pelo Espírito Santo, ele está capturando a estrutura mais básica do nosso coração. Eu vou dizer só o versículo, e vocês vão dizer para mim qual é a estrutura básica do nosso coração que é descrito nesse versículo. Em Gênesis 3,12, diz o seguinte, a mulher que tu me deste, me entregou o fruto, e eu comi. Qual é a estrutura mais básica do coração humano que é explicado em Gênesis 3,12? A fuga da responsabilidade. Então Adão estava dizendo que a culpa era de quem? Primeiro de Eva, mas também era de quem? De Deus. Deus, tu me deu essa mulher aí. E agora? Foi a culpa foi dela, que ela me entregou, mas o Senhor foi quem me deu ela. Então isso aqui concorda com o que Tiago está dizendo. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Você não pode colocar a culpa no Senhor, você não pode culpar outras pessoas. E Tiago aqui ele oferece duas respostas àquelas pessoas que querem repetir o pecado de Adão,
que você e eu continuamos repetindo até hoje. Dizendo que a culpa é da mulher, que a culpa é do filho, que a culpa é do governo, que a culpa é do prefeito, que a culpa é da minha criação. Nós continuamos fazendo isso. É por isso que eu estou dizendo que ele está captando a estrutura mais básica do seu coração. Se saísse aí arrancando de você tudo que é periférico e deixasse lá só a carcaça, o que é que teria lá? Gênesis 3:12. Fuga de responsabilidade e culpa nos outros. Então, Tiago oferece duas respostas para aquelas pessoas que estavam naquela condição de sofrimento, dizendo, olha, eu estou pecando porque Deus me colocou nessa condição. Ele diz duas coisas, vamos lá. Verso 13. Porque ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Então ele oferece duas respostas. A primeira, Deus não pode ser tentado pelo mal. O que Tiago está dizendo? Ele está dizendo, Deus não tem impulso para o mal. Deus é santo, Deus é invulnerável a qualquer mancha, Ele é pura santidade. Dizer pura santidade é redundante, mas essa redundância aqui é por amor à boa teologia, tá? Perdoa a língua portuguesa. Mas a Bíblia faz isso de vez em quando. Então ele está falando assim, Deus não deseja o mal moral para os seus filhos. Se Deus fosse tentado pelo mal, Ele desejaria que seus filhos pecassem, que eles cometessem um mal moral. Mas Deus, Ele é invulnerável a qualquer mancha de pecado. Por isso, em segundo lugar, Ele diz, Ele mesmo a ninguém tenta. Então, quando você é exposto a uma situação de tribulação, e você se vê desejoso, às vezes com todos os poros do seu corpo, clamando para você seguir os seus instintos e desobedecer a Deus, Tiago está dizendo, isso não tem origem no Senhor. Isso não tem nada a ver com Deus. O Senhor permite que provações aconteçam na sua vida para que você aprenda a perseverança, para que você sustente os seus fardos, seja aprovado por Deus e receba a coroa da vida. Ele não faz isso para te destruir. Ele não faz isso para te colocar numa situação em que você está tão vulnerável que não consegue obedecer a Deus. Ele não faz isso. Tiago está dizendo, esse aspecto destrutivo da tentação não vem de Deus. Então, irmãos, Tiago, ele conhecia o seu rebanho, ele sabia bem que as pessoas que ele pastoreou estavam usando aquele sofrimento de terem que abandonar Jerusalém, fugir. Ele sabia que aquela situação colocou eles diante de várias tentações e ele já tinha conhecimento que alguns irmãos estavam culpando Deus, repetindo lá o pecado de Adão. E ele, por isso, diz, Deus não é o culpado. Não culpem a Deus por causa do pecado de vocês. Pois bem, meus irmãos, então, se essa incitação ao pecado, que às vezes nós enfrentamos no meio da tribulação, não vem de Deus, de onde vem? Qual é a origem delas? É isso que Tiago vai dizer no verso 14. Vamos ler lá. Vamos pegar o 13 e o 14 só para ir no mesmo argumento, porque é parte de uma coisa só. Então ele diz assim no 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pelo demônio da pombagira. É o que está aí? Cada um é tentado pelo encosto que está atormentando sua família há não sei quantas décadas. Nada disso. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. A origem da incitação ao pecado não vem de Deus, Tiago está dizendo. Tiago diz, é de você mesmo, é do seu coração. É da sua cobiça. A palavra cobiça, irmão, significa desejo, paixão, vontade. Ela é utilizada no Novo Testamento para designar as paixões pecaminosas, as ambições desordenadas, todo tipo de desejo ilícito. Algumas vezes essa cobiça é chamada na Bíblia de concupiscência. Então vocês já viram lá
concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. A Bíblia usa essas expressões. E eu me lembro aqui da minha infância, que às vezes nós fazíamos coisas erradas e a minha mãe irritada olhava para mim e dizia: deixe dessas concupiscências da carne. E eu tinha 6 anos, meu Deus, o que é isso? Pensava que era alguma coisa que colocava em cima da carne, que eu tinha comido carne demais. Mas a palavra é desejo. Notem que ele nem mencionou Satanás aqui. Ele poderia ter mencionado Satanás, sim, porque Satanás ele toma parte, oportunidade nos nossos desejos. Mas por que Tiago não citou Satanás? Porque ele está indo na fonte. A fonte não é Satanás. Satanás se aproveita? Claro. Mas a fonte não é ele. Se você tirasse Satanás, sobraria lá você. E eu não estou sendo advogado do diabo, literalmente, quando falo isso. Meus irmãos, os hebreus antigos, eles chamavam essa cobiça de impulso para o mal. Então, já na teologia do Antigo Testamento, os antigos hebreus diziam isso. Todos nós temos um impulso para o mal. Lembra de Jesus lá em Mateus 7, ou Marcos 7. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem, e aí ele nomeia vários pecados. Cobiça, lascívia, loucura. Ele diz que tudo isso vem do coração do homem. Então essa é a origem não é Deus. Tiago está corrigindo os irmãos, parem de culpar Deus. A incitação para o pecado tem a ver com vocês, não com o Senhor. Depois o Tiago, irmãos, ele nomeia o modus operandi da cobiça. Como é que a cobiça trabalha? Veja aí que é um negócio bem interessante. Ele diz assim: cada um é tentado pela sua própria cobiça. Ele diz, olha o modus operandi. Quando esta o atrai e o seduz. Atrai e seduz aqui são expressões paralelas. Elas afirmam basicamente a mesma coisa. Essas palavras elas eram utilizadas no Novo Testamento para falar de isca, armadilha. Então o Tiago está dizendo mais ou menos o seguinte: há um impulso maligno dentro de nós e o nosso próprio coração nos engana. Ele racionaliza, ele cria desculpas, o nosso coração distorce os nossos afetos para que nós vejamos o errado como certo, o ilícito como lícito. É uma isca destrutiva, nós enxergamos ela como sendo saborosa, que vai matar a nossa fome. Então esse é o ensino de Tiago, irmãos. A cobiça trabalha assim, ela trabalha com sedução. Ela nunca apresenta o que ela de fato é. Ela nunca apresenta o que ela tem escondida. Nós vamos ver o que está escondido por detrás dela daqui a pouco. Mas Tiago está dizendo, essa é a metodologia dela. A cobiça se apresenta saborosa. Ela coloca uma armadilha. Ela oferece alguma coisa para você que você sente vontade de ir lá pegar. E quando você pega, ela te captura. Então onde é que ela chega? Onde é que a cobiça chega? Verso 15, olha aí. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Irmãos, aqui nós temos assim uma das metáforas mais dramáticas do Novo Testamento. Então, nós temos muitas metáforas fortes na Bíblia, e essa aqui é uma das mais poderosas que a gente tem, mais dramáticas, mais terríveis. A cobiça aqui, ela é personificada em uma mulher. Ele chama de a cobiça. E ele diz que, ele pressupõe que você se deita com a cobiça. Então ele retrata a cobiça aqui como sendo uma mulher atraente, que você se deita com ela, e ela concebe, ela engravida. Ela engravida, essa é uma metáfora muito dramática, como eu disse. Ela engravida, ela dá à luz a um filho chamado pecado, e esse filho cresce, e quando ele se torna adulto, o que ele faz? Ele mata o pai. É uma figura extremamente dramática. Então, Tiago está dizendo mais ou menos o seguinte: quando nós permitimos que haja um encontro promíscuo
entre os nossos desejos e a decisão de fazê-los, satisfazê-los, esse filhinho chamado pecado é gerado. E esse filhinho, ele vai cumprir o seu processo natural. O seu processo natural é ser gerado, é crescer, é se desenvolver, é nascer e seguir o curso da sua natureza, que é lhe matar, lhe destruir. Você deve ler matar nesse sentido. Matar no sentido de destruição. Ele destrói tudo. Ele destrói a sua comunhão com Deus, ele pode destruir o seu casamento, ele pode destruir a sua vida financeira, ele pode produzir endurecimento no seu coração, em alguns casos até morte física. E Tiago está dizendo todas essas informações para afirmar o seguinte: não culpem a Deus, culpem a si mesmos. E prestem atenção na cobiça. Aprendam o modo como a cobiça opera. Tenham atenção às suas ofertas, porque ela apresenta coisas muito apetitosas que irão satisfazer você imediatamente, mas no final elas vão te matar. Pesado, não é, irmãos? Eu não sei vocês, mas eu estava estudando esse texto nas madrugadas essa semana. E eu me arrepiava todinho, levantava lá para cá, meu Deus, tenha misericórdia de mim, da igreja, cuida da gente, Pai, tem misericórdia. Pois bem, meus irmãos, essa é a exposição do texto. Eu tenho aqui algumas lições, tá? Que eu quero fazer só para a gente amarrar a passagem aqui, depois nós vamos orar. O que nós aprendemos dessa passagem? Primeiro, nós aprendemos que nós temos que suportar a provação. Nós temos que sustentar os nossos fardos como bem-aventurados. Então, essa é a exortação positiva. O que significa que nós não podemos fazer? O que é que prejudica a gente no processo de segurar os nossos fardos como bem-aventurados? O que é que prejudica? Primeiro, a amargura, a raiva, o ressentimento, a murmuração, o abandono da esperança. Todas essas reações impedem que você sustente os seus fardos como um bem-aventurado. Esse não é o comportamento que se é esperado de quem é de Deus. Então, o que você deveria pensar à luz dos seus fardos hoje é a seguinte questão: como é que eu quero que Deus me veja? Como é que eu gostaria que Deus me avaliasse? Então, pensa comigo aqui. Deus lá do alto dos céus está contemplando você com seu fardo aí, sua tribulação. O que é que tem dentro desse fardo? Bom, tem uma coisa, pode ter muitas coisas, pode ter uma doença, um problema financeiro, um casamento fraturado, um filho rebelde, uma crise de depressão, ou tentações terríveis, perseguição, solidão. As possibilidades são diversas. Mas apesar de tudo, apesar do peso, você está lá, segurando, às vezes as suas carnes, né? Todas as suas estruturas internas estão se tremendo, você quase que não aguentando mais sustentar aquelas coisas, mas ainda assim você se mantém firme em Deus, cheio de esperança, saudável na alma, buscando fortalecimento no Senhor, mantendo seus olhos nas promessas futuras, buscando prosseguir em fidelidade ao Senhor. Então Deus, lá do alto dos céus, olha para você e diz: eis ali uma pessoa bem-aventurada. Eis ali uma pessoa que tem tudo. Eis ali uma pessoa que em breve eu vou coroar ela com a vida eterna. Você não gostaria que Deus olhasse para você assim? Você não gostaria que Deus te avaliasse dessa maneira? Por isso, busque forças em Deus. Seja bem-aventurado. Sustente com esperança os fardos que Deus tem lhe dado. Irmãos, quando Tiago apresenta a coroa da vida como o prêmio final e total para todos aqueles que seguram os seus fardos, é como se ele quisesse comunicar o seguinte: é que o futuro, as bênçãos do futuro, são a âncora para segurar os nossos fardos no presente. É isso que ele quer comunicar. Ele quer dizer o seguinte, que ancorado no futuro, o barquinho da nossa existência vai se manter firme nas ondas da provação. Então você precisa pegar toda a sua esperança e ancorar no futuro.
E se você errar nesse ponto, esse erro vai ser terrível, porque se você não tiver uma visão clara da eternidade, você não vai ter esperança, você só vai ter tormento. As tribulações dessa vida, elas vão ocupar um lugar imenso na sua história. Você vai viver sempre desanimado, cheio de culpa, correndo de Deus, escandalizado nele. É por isso que Tiago diz, olhe para o futuro, olhe para a recompensa, olhe para a eternidade. Abra os seus olhos para aquilo que é permanente, mortal, santo. Não meça o amor de Deus a partir da intensidade do seu amor, mas meça o amor de Deus a partir da promessa da vida eterna. E fazendo isso, você vai segurar o seu fardo. Senhor, está difícil, está complicado. Eu acho que o Senhor está até aborrecido comigo. Mas a prova que o Senhor me ama é que o Senhor um dia vai me dar a coroa da vida. Então, ancorado nessa esperança, você consegue segurar e ser um bem-aventurado nesse mundo. Em segundo lugar, eu quero falar com você que tem passado por muitas tentações. Os ensinos são bem óbvios, né, diante de tudo que falamos. Primeira coisa, não culpe ninguém. Não culpe as circunstâncias, não culpe seus pais, não culpe não culpe sua criação, não culpe as outras pessoas. A culpa é a cobiça. A origem de todos os problemas está dentro de você, são os seus desejos. Irmãos, assumir isso é importante para a gente. É meio humilhante, eu sei, por um lado, mas é importante para a gente assumir esse tipo de coisa, porque isso é o primeiro passo para a mudança. Quem é a pessoa que mais prejudica a minha vida? Adivinha? Marcos. Marcos é o maior problema de Marcos. Nós precisamos encarar isso. Qual é o maior problema das tribulações que eu estou enfrentando, os problemas das minhas tentações, os meus desejos? Onde está o problema? Sou eu. O problema sou eu. Não é ninguém, não é meu cônjuge, não são meus filhos. Não é a minha criação. Não foram as falhas que cometeram comigo. Sou eu mesmo. Você tem que assumir isso. Em segundo lugar, você tem que ser sensível aos métodos da tentação. Tiago colocou aqui os passos, atrair, seduzir e matar. Então esse é o processo da tentação. A tentação apresenta algo destrutivo como construtivo. O pecado ele se apresenta como uma forma de miragem, prometendo para você um monte de coisas, e quando você chega lá só tem areia. Então, quando o Tiago coloca essas coisas, irmãos, é para nos alertar para o fato que nós não podemos ficar racionalizando, criando desculpas internas, justificativas, culpando pessoas, culpando Deus. Você também não deve se iludir quanto ao resultado do pecado. Você está lá tentando racionalizar os seus desejos. Certo, mas e se eu cair? Tem como eu esconder? Tem como eu escapar? Eu acho que tem. Eu acho que dá aqui para eu ceder só dessa vez aqui. Depois eu supero tudo, eu me arrependo e dou continuidade à vida. Não se iluda. Aqui o texto dizendo, a cobiça depois de haver concebido dá luz a pecado, e o pecado consumado gera morte. É destruição. Então, é uma tolice, e essa é a tolice do nosso coração, irmãos. Nós achamos que pode ter dado errado para todo mundo, mas para mim vai dar certo. Essa é a tolice do nosso coração. E para você que está sendo tentado, lembre-se de 1 Coríntios 10:13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirás que sejais tentados além do que podeis suportar, pelo contrário, junto com a tentação vos proverá livramento, de modo que a possais suportar. Você tem que crer nisso. Dentre muitas coisas que 1 Coríntios 10:13 diz, afirma o seguinte: toda tentação traz embutido um livramento. Você tem que crer nisso. E isso, irmãos, é uma coisa muito séria, porque já conversando com irmãos, fazendo aconselhamento com muitas pessoas nesses anos todos,
um tema que normalmente chega é esse. A pessoa tentando explicar os seus pecados, quase que dizendo assim: Deus me colocou numa situação em que era inevitável eu não pecar. Não tinha outro jeito. Não tinha escapatória. Então, quando você faz isso, indiretamente você está negando a Bíblia. Porque Deus fez uma promessa. Deus fez uma promessa que cada tentação, por mais difícil que seja, ela traz embutida o livramento. Você cavar lá na tentação um pouco, você vai ver lá que por detrás das sujeiras, das ofertas, das cobiças, tem lá um livramento. E você precisa simplesmente aceitar isso e não rejeitar. Então, toda vez que você caiu, não foi porque as tentações foram fortes, muito mais do que aquilo que você poderia aguentar. Foi simplesmente porque você tomou uma decisão racional de rejeitar o livramento de Deus. Deus deu e você diz: eu não quero. Então, você precisa crer nisso. Para terminar, eu quero esticar um pouco mais essa metáfora dramática de Tiago, dizendo para vocês o seguinte: que o pecado possui um caráter gestacional. Eu achei fantástica, irmãos, essa metáfora de Tiago, muito apropriada. O que é o caráter gestacional do pecado? A ideia de que um determinado pecado, ele pode ser formado dentro de você aos poucos, em um processo silencioso, tal qual a concepção. Uma mulher que engravida, ela passa, às vezes, meses sem perceber, às vezes ela mesma sem perceber que está gestante. Então, Tiago, como eu disse, é muito apropriado ele usar isso, para mostrar que o pecado possui esse caráter escondido, obscuro, silencioso, em que ele vai quase que de modo indolor, quebrando todas as suas resistências, vagarosamente, às vezes demorando meses, semanas, às vezes até anos. E ele vai lá gestando dentro de você, quebrando as suas reservas, baixando todas as suas resistências, até que chega um momento que você está naturalmente entregue a ele. Então, eu estou falando isso, irmãos, para trazer um alerta para a igreja hoje pela manhã. Tomem cuidado com aquilo que vocês estão se expondo. Tome cuidado com o que você anda assistindo, os filmes que você assiste, as séries que você assiste. Tome cuidado com o que você anda vendo na rede social, com o tipo de conversa que você anda tendo, porque, às vezes, de uma forma muito sutil, a semente do pecado pode estar sendo plantada no seu coração e ela vai germinar ali muito lentamente e somente no futuro, às vezes num futuro distante, é que os frutos venenosos chegarão. E eu creio que foi por isso que o Senhor Jesus falou que nós temos que arrancar o olho, que nós temos que cortar o braço. Jesus estava falando: você tem que ser radical. Você não pode ficar abrindo pequenas concessões, porque ele é gestacional. Ele é lento, ele às vezes é imperceptível, e ele vai simplesmente criando caráter, formando convicções, até chegar o momento que você está plenamente vendido a ele. Ele vai matar você. Ele vai destruir algo precioso dentro de você. Texto duro, né, irmãos? Texto duro, né? Mas a palavra de Deus é maravilhosa. Essas feridas, elas são importantes para a nossa vida. Nós precisamos disso aqui. Então, que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe para que sejamos bem-aventurados no suportar os nossos fardos. E que nós tenhamos uma visão clara da cobiça, de como ela opera dentro de nós. Tudo isso para a glória de Deus e para a nossa saúde. Amém? Vamos orar. Graças te damos, Senhor, te louvamos essa manhã. Como é bom, Senhor, ler a Tua palavra. Te agradecemos por essas metáforas, por esses ensinos vívidos, que despertam a nossa consciência, que nos colocam contra a parede, que mostram as nossas deficiências. Senhor, eu oro nessa manhã pelas pessoas que estão acompanhando essa pregação e estão carregando pesados fardos.
Eu oro, Senhor, para que elas sejam bem-aventuradas e sustentem esses fardos com perseverança. Que elas mantenham a esperança, a alegria, a confiança no Senhor. Ao mesmo tempo em que elas mantenham a sua convicção toda voltada para o futuro, aguardando a coroa da vida que o Senhor há de nos dar. Eu oro, Senhor, para que essas pessoas sejam aprovadas por Ti. Que, se possível, Senhor, por Tua misericórdia, elas até sintam um pouco dessa aprovação nesse mundo. Eu oro também por todos aqueles que se sentem profundamente tentados, por aqueles que estão nesse lugar tão perigoso de fugir das responsabilidades, de culpar outras pessoas, até mesmo o Senhor, por causa das tentações, das concessões. Tem misericórdia, Senhor. Hoje eu oro para que o Senhor abra os nossos olhos e nós vejamos toda a feiura da cobiça que ocupa o nosso coração. Que nós assumamos a nossa responsabilidade e corramos para o Senhor para receber graça. Que o Senhor nos ajude a, pela fé, nos apossar do livramento que está por detrás de cada tentação a qual somos submetidos. Ajuda-nos também, Senhor, a discernir as muitas facetas das tentações e das seduções. Ajude-nos a perceber o que ela oferece, quais são os enganos, as mentiras, as promessas enganosas que são feitas. E pelo poder do Espírito Santo sermos capazes de dizer não a cada uma delas para a Tua glória. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos de tudo aquilo que não Te agrada. E se há alguém aqui, Senhor, que já foi seduzido pela cobiça, que já se encontra na lona, experimentando os efeitos dessa morte causada por ela, que hoje seja o dia da restauração. Que essas pessoas sejam perdoadas por Ti, reintegradas pelo Senhor. E experimentem, ó Deus, uma transformação completa de existência. Agradeço ao Senhor pelo privilégio de estar com a nossa igreja hoje. Agradeço pelo privilégio que o Senhor me dá de conviver com eles. Nos despede, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém.